Olá, turma, tudo bem? A gente vai dar início à nossa aula de hoje falando sobre a circulação geral da atmosfera, né? E a diferença do quê? De tempo e clima. Nós vamos falar como é que acontece, né? Os ventos, a gente vai aprender sobre a importância da previsão do tempo, para que ela serve. Nós vamos falar sobre massa de ar, os tipos de massa de ar. Nós vamos falar sobre uma dúvida que muita gente tem sobre a diferença entre tempo e clima, né? É a mesma coisa? Não, tá? Então, nessa aula nós vamos aprender todas essas informações aí. Então, vamos lá. Esqueci. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a diferença do quê? De tempo e clima, tá? São duas coisas completamente diferentes. Então, vamos entender isso aí. O que é o tempo, tá? Ele é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local, com relação à combinação dos seus componentes, tá? E o clima? Ele é o quê? Ele corresponde ao comportamento do tempo em um determinado local, tá? Durante um longo período de pelo menos 30 anos. Então, para você chegar e falar assim, ó, o clima de uma cidade é tropical, tá? Você não pode afirmar de uma hora para outra, tá? Ele é o quê? Ele é um comportamento de vários fatores aí. Que fatores são esses? Relevo, massa de ar, altitude. A gente vai aprender em outras aulas isso aí. Então, esses fatores, esses elementos, tá? Que vão determinar um clima de uma determinada região. E isso, ele fala ali, ó, demora mais ou menos o quê? 30 anos, porque o clima ele pode mudar? Ele pode mudar, tá? Então, é uma coisa que é um estudo demorado. Agora, o tempo. O que é um tempo? É um estado momentâneo da, da atmosfera. Então, a gente pode acordar hoje e tá o quê? Nossa, o tempo tá chuvoso. Aí, fica chuvoso o dia todo. Aí, no outro dia, a gente acorda aquele sol maravilhoso. O tempo tá o quê? Ensolarado. Tá? Então, o que acontece? O tempo é o quê? É um comportamento, é um estado momentâneo de um determinado local. Agora, o clima não, é o comportamento desse tema, tá? Então, tá, é essa diferença entre os dois. E o que é a climatologia? É a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando os fenômenos e influência. Então, a climatologia, que ela é responsável o quê? Por estudar todos esses climas, por distinguir o que? As características de um clima, se ele é muito quente, se ele é muito frio, a questão da temperatura, a questão de chuva. Então, os climatologistas, né, que são as pessoas que os estudiosos, né, eles entendem isso daí, né? Existe o que? Faculdade para você, né? Cursos especializados o que? Para entender sobre o clima. Vamos lá. Aí, então, a gente vai começar a estudar sobre o que? A atmosfera e sua circulação, né? A questão do vento, para a gente entender como é que isso acontece. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Nós já estudamos isso daí, né? Quando nós estudamos a história da Terra, a formação, né? Ela é formada principalmente por oxigênio e nitrogênio. Além de ser indispensável à vida, essa camada forma um filtro protetor contra a radiação dos raios ultravioletas. A questão do que? Dos raios solares que entram, né? A nossa camada de ozônio ali. Ela também impede que radiações terrestres de calor se percam no espaço, mantendo a temperatura da Terra o quê? Adequada para os seres vivos. Então, vamos lá. Os ventos. Agora a gente prestar atenção como é que o vento ele é responsável o quê?
pela essa questão da pressão atmosférica e pelo clima e o tempo de uma determinado local, tá? Vamos lá. A movimentação do ar, além de contribuir para a manutenção do equilíbrio da temperatura, é também útil para a polinização das plantas. É agente modelador do solo e do relevo. Movimenta as embarcações à vela, os moinhos de vento e serve inclusive para a produção de eletricidade por meio da energia eólica. Então, o vento, gente, ele sempre foi muito importante para o ser humano, né? A questão do que e também para os animais, né? O vento que move as plantas para fazer o quê? A polinização ali. A questão do que de movimentar as embarcações que tem vela, o moinho, né? Para o moinho de vento para servir ali para moer os grãos, a questão do que da energia eólica, né? Ela é toda produzida pelo vento. Então os ventos, eles são importantes, né? Sempre foi. O ar se movimenta em razão da diferença de temperatura e da pressão atmosférica. A gente vai ver o que é a pressão atmosférica aí. Para entendermos melhor como esse fenômeno se processa, precisamos entender a influência da variação da temperatura na pressão atmosférica, tá? O que então é a pressão atmosférica? Ela é a medida da força exercida pelo peso da coluna de ar sobre uma área da superfície terrestre. Quanto maior o peso dessa coluna de ar, maior vai ser a pressão. É como se tem aqui uma camada de ar, e essa camada de ar ela vai fazendo pressão aonde, gente? Na superfície terrestre. Então, o vento, quanto mais ele faz essa pressão, maior é o que? A pressão do vento, tá? Vamos lá. A pressão atmosférica varia entre as regiões da Terra. Por quê, gente? Em decorrência do movimento de rotação do nosso planeta. Então, tem lugares que a pressão atmosférica é menor e outros que é maior. Então, quem causa isso aí é o movimento de rotação, tá? Essas diferenças de pressão atmosférica provocam a circulação geral da atmosfera, ou seja, a movimentação do ar, tá? Então, vamos entender um pouco sobre isso aí. De vez em quando a gente vê na televisão, na hora lá da previsão do tempo, as chamadas zonas de alta e de baixa pressão atmosférica. O que é isso daí? Tá? Tá relacionado ao quê? A movimentação do ar, tá? E isso daí, gente, vai influir o quê? Diretamente no clima, tá? Então, vamos entender um pouco sobre isso daí. Os ventos deslocam-se de zonas de alta pressão atmosférica, que são chamadas de anticiclonais, para as baixas pressões atmosféricas, chamada zonas ciclonais, tá? A gente vai mostrar depois como é que funciona isso através de um desenho que eu coloquei. Na zona subtropical, nas latitudes próximas a 30 graus norte e sul, então isso aí acontece tanto, né, na latitude ao norte quanto nas latitudes sul, tá? Todos esses fenômenos aí acontecem tanto no norte quanto no sul, tá? Existem zonas de alta pressão atmosférica, que é o quê? Aquela questão da coluna de ar fazendo pressão aonde? Na superfície terrestre. De onde partem os ventos em direção à zona equatorial, que é uma zona de baixa pressão atmosférica. Então, a zona equatorial é onde localiza o quê? Ali a linha do Equador, tá? Então, é considerado o quê? Uma zona de baixa pressão. Esses ventos são chamados de ventos alísios, tá? Que são o quê? Ventos, tá? De nordeste do hemisfério norte, tá? Eles vêm de lá. E ventos alísios também do sudeste do hemisfério sul. Então, eles vêm desse local, tá? Eles se deslocam pelas camadas mais baixa da atmosfera. Ao chegar à zona
equatorial, que é a zona o quê? De baixa pressão atmosférica, o ar ele é aquecido pela energia solar. Porque esse ar, né, ele vem, tá? E ele vem um pouco frio, e ao contato com a zona, tá, de aquecimento da Terra, que é a zona o quê? Com maior radiação, ele o quê? Ele se torna o quê? Mais leve e ele sobe, né? Ele ascende, voltando para as zonas subtropicais de onde ele veio, tá? Pelas camadas mais elevadas da atmosfera. Isso ocorre tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E esses ventos são chamados de contra-alísios, tá? Então vamos lá. Nesse desenho aqui, a gente pode ver, ó, a questão do quê? Onde está localizada as zonas de alta pressão, que são aonde? Nos extremos, nas extremidades da Terra, tá? A gente vê ali a linha do Equador, que é a zona de baixa pressão, onde os ventos vão, né, e se aquecem, né? E a gente vê entre os trópicos também, onde é uma zona de alta pressão, tá? Vamos lá. Né? Esses ventos alísios são ventos secos, quando se formam sobre os continentes, tá? Mas ao se deslocarem sobre os oceanos, adquirem e transportam umidade. Então, o vento alísio no continente, ele é seco. Quando esse mesmo vento alísio, ele vai para o oceano, ele o quê? Ele fica muito mais úmido, tá? Os alísios do Nordeste e do Sudeste, ao se encontrarem, dão origem à formação de uma zona de calmaria equatorial, ou seja, a zona de ventos fracos. Então, quando de repente eles se encontram, tem muita gente assim, vai acontecer alguma coisa. Não, eles perdem força, né? Então, são chamados de zona de calmaria equatorial, tá? Também há ventos que se deslocam entre as zonas subtropicais de alta pressão e as zonas subpolares de baixa pressão, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. O mesmo acontece entre as zonas polares de alta pressão e as zonas subtropicais de baixa pressão situadas nos dois hemisférios, o norte e o sul. Os ventos descritos são chamados regulares, pois estão sempre se deslocando. Então, nesse desenho aqui, ele mostra, gente, como é que é a circulação desses ventos aí. Eles nunca param, né? Então, eles saem das zonas de alta tensão e de alta pressão, vão para baixa pressão, eles voltam, né? De onde eles foram para baixa pressão, vão direto para da alta tensão. Então, eles sempre estão o quê? Eles são circulando e eles determinam a questão do quê? De climas em determinadas regiões, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai entender a questão de massa de ar. O que ela tem? As massas de ar, elas estão relacionadas com o tempo, tá? Vamos lá. As massas de ar são grandes volumes de ar atmosférico com as mesmas características de temperatura e umidade. Então, a gente vai ver que as massas de ar, tá? Elas têm temperatura e umidade, elas que caracterizam, tá? O tempo em determinadas regiões. Porque, às vezes, a gente vê lá na previsão do tempo, a massa de ar quente vindo em um determinado local, a massa de ar polar. O que vai acontecer? O tempo vai mudar quando essas massas de ar elas passam, né, sobre o que? O território. Essas características estão de acordo com a região de onde elas surgem, olha só, embora elas possam modificar à medida que elas se deslocam entre os diferentes lugares da Terra e se encontram os mais distintos obstáculos em seu percurso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A massa polar atlântica, tá? É uma massa que atinge o país, tá? Ela nasce, o nome dela já diz,
polar. Então, ela nasce aonde? Nos polos, lá na Antártica. Então, ela é o quê? Uma massa de ar muito fria, mas muito gelada. Mas o que acontece? Quando ela sai de lá, ela vem andando aqui para nossa região, com o tempo ela vai perdendo o quê? Ela vai perdendo força até chegar no país, né? Ela atravessa o Oceano Atlântico, entra na América do Norte, no sul da América do Norte, ali, né? Vai para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, até entrar no Brasil. Então, ela vai perdendo força. Agora, você imagina esse tipo de massa com a mesma quantidade, né, de temperatura e umidade se chegasse aqui no nosso país, né? Ela já é muito fria, né, quando ela chega, mas imagina se chegasse com aquela força, tá? Então, elas vão perdendo força, né, com o caminhar, tá? O deslocamento das massas de ar obedece ao princípio geral da circulação atmosférica da Terra, que a gente já viu, e sempre ocorre das áreas de maior pressão atmosférica, onde o ar, por algum motivo, é mais pesado ou exerce uma maior força sobre a superfície, tá? Em direção às áreas de menor pressão atmosférica. Nós vimos isso nos slides passados. Dessa forma, elas promovem uma maior interação entre os diferentes tipos de clima, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de massa? Existem três tipos de massa, tá? Como já dissemos, as características dessas massas dependem dos locais onde elas se formam. Assim, com base na região de origem, existem três tipos de massa de ar. Então, a primeira é as massas polares. Elas se originam em localidades próximas aos polos, né? O norte ou o sul. Então, lá no Círculo Polar Ártico, ao norte, e o Círculo Polar Antártico ao sul, tá? Por isso, elas são, obviamente, mais frias. As massas polares continentais são mais frias e secas. E as massas polares oceânicas são mais úmidas e menos frias. Então, as massas polares, elas podem surgir no continente, que são frias e secas, tá? E podem surgir aonde? No oceano, que são úmidas e frias, tá? Então, elas têm essas duas características. A gente tem a outra, que é a massa tropical. Ela surge em áreas de baixa pressão atmosférica, em uma posição entre os polos da Terra e a linha do Equador. Em geral, essas massas são geralmente mais úmidas, principalmente aquelas vindas de onde? Do hemisfério sul, tá? E a gente tem a última aí, as massas equatoriais, que são as massas de ar que surgem próximo à linha do Equador. Elas se dividem em que? Equatoriais oceânicas, né, quando surge ali no oceano, elas são úmidas, tá? Pela influência dos oceanos, e as equatoriais continentais, quando surge no continente. Elas são mais quentes e pouco úmidas, tá? Então, as características de cada um, tá? E a gente vai ver qual dessas massas aí estão aonde? Influencia o clima e o tempo, principalmente o tempo que no nosso país. Olha só. Então, vamos entender um pouco, tá? Sobre essas massas aí. Então, no nosso país, a gente tem o quê? 5 tipos de massa, tá? E como que a gente... qual que é o nome delas e a nomenclatura. Então, primeiro a gente vai aprender como é que se lê o nome dela. Então, a gente pode ver o seguinte. A massa, que é o M, é sempre representado pela letra minúscula. Olha só, massa, ó. Aqui, ó. A gente pode ver. A letra minúscula, tá? Então, massa, letra minúscula. A letra maiúscula, tá? Olha só. Que é a letra do meio, tá? É aonde ela se originou, tá? Não, desculpa. É o tipo de massa, tá? É o tipo de massa dela.
E depois a letra minúscula, é aonde ela se originou. Se vai ser no continente ou vai ser no mar, tá? Então, a primeira que influencia o nosso país é a massa equatorial. Então, então surge aonde? No Equador, na linha do Equador. Atlântica, então ela vem de onde? Do Oceano Atlântico, tá? Qual que é a característica dela? Então, vamos lá. Ela é quente e úmida. Então, a massa equatorial atlântica é essa vermelha aqui, ó. Olha lá, ó. Então, ela surge o quê? Né? Ali da linha do Equador, a linha do Equador está mais ou menos aqui, né? Lá na região, né? A parte da região norte, né? Então, essa massa vem de onde? Do nosso oceano. Então, ela vem aqui, ó. Essa vermelha que entra aqui na região nordeste do Brasil, tá? A gente tem a segunda massa, que é a massa equatorial, só que essa é continental, então é diferente da anterior. Qual que é a característica dela? Ela também é o quê? Ela é quente e ela é úmida. Então, ela é essa aqui, laranja. Então, ela surge ali, ó, lá no interior, né, do nosso país, ali precisamente no estado de Manaus, desculpa, da Amazônia. E ela vai o quê? E ela se espalha, ela vai para o norte do Brasil, né? Ela entra aqui, ó, na América do Sul, né? Ela se espalha também pelo quê? Pelo interior do nosso país, né? Olha lá, ela vai lá para o Nordeste, né? Ela vai um pouco lá para a região Centro-Oeste e também vai para o quê? Para os países aqui da América do Sul, tá? A terceira massa, que é a massa tropical, já é agora outro tipo de massa. A massa tropical atlântica. Ela é o quê? Ela também é uma massa quente e ela é úmida. Então, essa massa o quê? Da cor verde. Então, ela surge aonde? No nosso oceano. Então, ela vai, qual a área de influência dela aí? Ela vai para o nordeste do Brasil, tá? Ela vai para o sul do Brasil. Ela passa aqui, ó, na parte centro-oeste, né? Desculpa, a parte sudeste e vai para a parte o quê? Centro-oeste, né? E ela também se desloca para o quê? Para o oceano, tá? A quarta é a massa tropical também, só que do continental, tá? Então, ela se forma onde? No continente. Agora, ela é o quê? É uma massa quente e seca, tá? Então, é essa aqui, ó, é a verde escura. Então, é diferente das outras, tá? A continental, ela não surge aonde? No nosso país. Ela surge o quê? Em países aqui do continente americano, né? Aqui na América do Sul, dos países da América do Sul. Então, ela o quê? Ela sai aqui é o Paraguai, do Paraguai, e ela vai o que? A área de influência dela é aqui na região sul do Brasil, praticamente no Rio Grande do Norte, né? E ela também vem aqui para a Argentina e para o Uruguai, né? Ela também atinge outros países. E por último, a gente tem um outro tipo de massa, né? Que eu já cheguei até a falar para vocês anteriormente, que é a massa polar atlântica. Essa massa polar aí que faz o que? As temperaturas caírem na época o que? Do inverno, faz aquele frio, né? Grande aqui na nossa região, tá? E o que acontece? Ela perde muito força quando ela entra já no nosso continente, e principalmente quando passa ali no Trópico de Capricórnio, porque já é uma área mais quente, então ela perde muita força. Ela é forte na região sul do Brasil,
porque é uma área que é muito fria, né, do clima subtropical, mas ela perde força quando entra em choque com o Trópico de Capricórnio, tá? Então vamos lá, característica dela, ela é fria e úmida, tá? Então é esse roxinho aqui. Então é um tipo de massa que surge lá dos polos, né? Então entra, olha só, entra aqui pelo continente, né? Vem Argentina, Uruguai, pega a região sul toda do país, né? Aí depois passa aqui pelos países da América do Sul, né? Pega uma partezinha, tá? Lá da região norte do Brasil, tá? E vem aqui para o nosso litoral, aqui a parte sudeste, né? Quando ela chega lá no nordeste, ela já perdeu todas as forças, tá? Que ela tem de frio úmida, porque ela entrou numa zona do que de baixa pressão, tá? Já uma zona o que mais quente, ok? Então, vamos lá. A previsão do tempo, né? Então vamos entender um pouco sobre a previsão do tempo, né? Quando sempre aparece a moça do tempo lá, né? Primeiro, como é que elas sabem dessas coisas? Por causa dos climatologistas que enviam todas essas informações, tá? Então, a previsão do tempo sempre foi um elemento de grande importância para a humanidade, pois várias atividades dependem das condições climáticas, né? Monitorar atividades econômicas, em especial o quê? A agricultura, a questão do plantar, colher, preparar o solo, né? A pecuária e a aviação, né? Então, às vezes, a gente vai fazer uma viagem, né? Aí você está lá no aeroporto, aí o voo foi cancelado por causa de questões climáticas. Por quê? Ou está chovendo muito, ou está nevando muito em certos países, então não tem como que monitorar isso daí. A gente precisa do quê? Esperar que esse fenômeno climático, né, acabe para o avião levantar voo. Também é importante para sabermos o tipo de roupa que queremos usar no dia. Então é importante o quê? Saber se vai chover naquele dia. Pra gente o quê? Ter uma sombrinha ou um guarda-chuva. E roupas também, né? Calçados fechados. A questão do quê? É o tipo de roupa, se é uma roupa mais leve, uma roupa mais pesada. Então a previsão do tempo, né? Ela serve para isso também, né? E a questão também das nossas atividades do dia a dia, né? Para a gente saber como igual muitas pessoas, vai dar sol hoje, então vou lavar roupa, né? Porque a gente precisa o quê? Vai secar a roupa do sol. Então são atividades importantíssimas também, né? E para a gente terminar, né? A questão como é que se lê um mapa de previsão do tempo, né? O desenvolvimento tecnológico proporcionou maior eficácia nos resultados da previsão do tempo. Satélites artificiais, computadores e programas para coleta de cálculo de dados atmosféricos garantem que uma maior precisão estabelecer as condições do tempo. Então, hoje com a tecnologia, né, os pesquisadores conseguem determinar com mais precisão a questão da previsão do tempo do que anos atrás, né? Então a gente já estudou a questão dos satélites que ficam, né, monitorando o nosso planeta. Então eles conseguem o quê? Através de fotos, de vídeo, né? Ver até mesmo uma coisa de grandes tempestades, de furacões, de tufões, consegue o quê? Prever isso daí. E como é que a gente faz a leitura, né, desses desenhos que quando aparece na previsão do tempo, né? Então, a gente vê aqui, ó lá, parcialmente nublado. Então, a gente vê uma nuvenzinha com o sol. Então, é aquele negócio, né? O sol vai aparecer, mas o que? Vai ter nuvens, né? A questão de pancadas de chuva, vai chover. A questão do tempo lá, tempo chuvoso. Então, a gente pode ver aqui, ó, vamos lá. Lugar parcialmente nublado. Deixa eu ver. Não tem nenhum lugar parcialmente... tem lá, ó. Santa Maria, o único lugar do Brasil que está parcialmente nublado.
pancadas de chuva, a maior parte do Brasil aí. Então, tá numa época aqui que se chove bastante, né? E chuvoso, olha lá, Corumbá, Foz do Iguaçu, São Paulo, Marabá, Manaus, Tabatinga, Rio Branco. Então, são lugares o quê? Que vai estar com bancada de chuva. Mais chuvoso, Foz do Iguaçu, Corumbá e São Paulo, desculpa. Então, através até mesmo dessa legenda aqui, isso aqui é um mapa, gente. Através dessa legenda, a gente consegue o quê? Saber. E uma outra coisa, a questão de temperatura. Nesse mapa aqui, mostra o quê? As máximas temperaturas e as mínimas temperaturas de um determinado local. Então, geralmente, a máxima ela é sempre representada em vermelho, que é a temperatura máxima que vai chegar, e a temperatura mínima em azul, numa determinada região. Então, vamos lá, vamos pegar aqui aqui, ó. Lá no Rio Branco, né, que é a capital do Acre, né? Então, vamos entender aqui. A previsão do tempo ali é o quê? Pancadas de chuva na região. As máximas vai ser de 28 graus, né? Mais ou menos, não em todos os lugares. E a mínima o quê? De 22 graus. Vamos pegar lá no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Também com pancadas de chuva. A máxima 32 graus, então vai estar mais calor. E a mínima o quê? 26. Então, através disso daí, né, os climatologistas, eles conseguem o quê? Determinar melhor, por causa do quê? Do nosso desenvolvimento tecnológico, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente entendeu um pouco, né, sobre essa questão de clima. E nas outras aulas a gente vai falar muito mais, tá? Então, até mais.